seguida nós vamos receber a palavra de Deus no nosso coração. Como
Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por podermos magnificar mais uma vez o teu nome nesse lugar, porque o teu nome é sobre todo nome, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, Senhor. E é nesse nome que nos reunimos aqui nessa tarde, Senhor, para te louvar, para te bendizer, para te glorificar em nossas vidas, Senhor. Te pedimos nessa hora, Senhor, que o teu servo vai, Senhor, fazer posse da tua palavra, Senhor. Pedimos pela vida do teu servo, nosso presbítero, nome, Senhor, mais uma vez. Usa ele como canal de bênção, Senhor, neste lugar. Traga ao nosso coração, Senhor, tudo aquilo que tu tens plantado no coração do teu filho, Senhor, no decorrer desta semana. Te pedimos, Senhor, que tudo caia por terra nesta hora, Senhor. Que todo trono, todo principado, toda hoste demoníaca, Senhor, que opera contra este trabalho, seja derrotado agora em nome de Jesus. Acerca esse lugar aos teus anjos e da ordem a eles para nos guardar nesse momento de batalha. Tira toda a distração da nossa mente, todo o sono, todo o cansaço, Pai. Traz cativo a nossa mente ao poder da tua palavra. E mais uma vez eu te peço, Senhor, toma o teu filho com pena na tua mão nesta noite e escreve uma nova história na tábua de carne dos nossos corações, Pai, para que o teu nome seja glorificado nessa noite, é o que te pedimos. E tudo o que aqui tu fizeres, Senhor, ao teu nome renderemos honra, glória, louvor e adoração. Continua nessa noite nos ensinando, Senhor, eu te peço e já te agradeço, Senhor, em nome do teu filho que vive e reina para todo sempre. Amém? Ainda de pé, as nossas crianças vão estar subindo, os irmãos, por gentileza. Glória a Deus. A paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem tomar o nosso assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Antes de nós estarmos fazendo a leitura aqui do texto, gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, o qual o Senhor lhe tem me concedido. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui, não temos nenhum mérito, não somos merecedores, mas o Senhor, pela sua misericórdia infinita, tem contado conosco para compartilharmos mais uma vez a palavra com os irmãos. E a Deus seja a honra, a glória, a louvor, a adoração. Para agradecer pela vida do nosso pastor, que mais uma vez tem nos confiado essa oportunidade. Os nossos irmãos, obreiros, presbíteros, diáconos, cooperadores que têm intercedido pelas nossas vidas, minha esposa, que tem me apoiado, as minhas filhas que têm me apoiado, as nossas irmãs do Círculo de Oração que têm sido coluna na igreja, que têm orado pelas nossas vidas, e toda a igreja, meus irmãos, pela sua vida também, nós agradecemos em nome de Jesus. Gostaria de falar com os irmãos essa noite, lembrando que, como nós estamos neste ano, falando no tema discipulado, aquele que quer seguir a Jesus, nós fomos incluídos nesse dia de estarmos trazendo uma palavra que tem por tema construindo uma arca. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro desse tema, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número versículo de número 7. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Os irmãos que possuem suas Bíblias possam estar abrindo dentro nesse versículo, que diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos estar aqui lendo alguns versículos, então, portanto, por favor, quero pedir aos irmãos que você mantenha com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar lendo os versículos, procurando na Bíblia. Nós vimos aqui que Noé foi divinamente avisado
acerca das coisas que iriam acontecer, porque era visível aos olhos humanos toda aquela corrupção, aquelas coisas que estavam acontecendo no tempo de Noé. E nós vimos aqui que Deus ele orienta Noé para que ele viesse a construir uma arca e dar a ele, meus irmãos, todas as medidas necessárias. E Noé, ele mostra, e Deus ele mostra a Noé que ele deveria ser fiel àquilo que ele estava pedindo para que ele viesse a fazer. Noé ele foi movido pela fé, meus irmãos, crendo em tudo que o Senhor falara para ele. Noé, ele se entrega à realização de construir aquele projeto para o Senhor, de realizar aquela obra para o Senhor. E Noé, ele atentou para que aquilo que o Senhor ele falou. Aos olhos humanos, meus irmãos, aos nossos olhos, ao meu e aos teus olhos, parece ser loucura aquilo que Deus lhe falara ali para Noé realizar. Parece ser loucura. Era uma obra que, pela lógica humana, meus irmãos, nós vemos, nós não poderíamos entender, mas que na verdade era o aviso de algo que estaria para acontecer. Deus ele preparou Noé, Deus ele usou a vida de Noé, Deus lhe contou com Noé para realizar tudo aquilo que o Senhor estava dizendo para Noé fazer na construção daquela arca. E tal era nos tempos de Noé, e hoje, meus irmãos, a igreja ela tem se entregado a essa realização, a realização deste projeto, que para o homem ainda continua a parecer loucura. No tempo de Noé, quando ele foi construir aquela arca, ele foi taxado como louco, como várias outras coisas. Nos nossos tempos hoje que nós estamos vivendo, meus irmãos, não é diferente. Nós somos taxados como loucos, somos taxados como fanáticos, somos taxados de várias coisas antissociais. Quantos não foram taxados dessa maneira? Diariamente nós ouvimos todas essas coisas. É porque nós temos realizado algo para o Senhor, temos feito algo para Deus. Às vezes nos afastamos das coisas que esse mundo oferece e parece que as pessoas lá fora acham que nós somos antissociais, fanáticos porque nós vimos a igreja nas terças-feiras orar a Deus, porque nós vimos a igreja às sextas-feiras no estudo bíblico, porque no sábado e domingo nós estamos aqui para apresentar o nosso culto ao Senhor. Muitas vezes nós somos taxados dessa maneira, mas a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que esse projeto parecia ser loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a obra é a realização deste projeto. Ela foi revelada pelo Pai, por Deus, para que Noé viesse ali a realizar, para que viéssemos, a humanidade hoje viesse a ter direito à eternidade. Naquele tempo, meus irmãos, Deus disse a Noé para ele construir aquela arca, porque a arca seria para a salvação, como nós lemos aqui no livro de Hebreus. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. A arca, a construção da arca, era para a salvação, tinha um propósito. E hoje, meus irmãos, no dia que nós estamos vivendo, Deus ele não vai falar para você construir uma arca. Deus ele não vai falar para você arrumar um terreno, para você preparar as madeiras de cipreste. Deus não vai falar para você ali fazer uma arca de 300 côvados de comprimento, e assim por diante, meus irmãos. Me perdi agora no tamanho. Mas Deus ele não vai falar isso para você. Mas nós
podemos construir uma arca. Nós podemos construir uma arca de uma maneira diferente. E atentando para a passagem de Noé, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, estudando ali, eu pude observar alguns pontos que Noé tinha na sua vida. E o primeiro, meus irmãos, é que Noé ele achou graça aos olhos do Senhor. Em meio àquela geração corrompida, Noé ele achou graça aos olhos do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6, Gênesis 6, versículo 5 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então nós vimos aqui, meus irmãos, que Noé, e mesmo em meio àquela geração corrompida, Noé estava fazendo a diferença. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, meus irmãos, ele fez a diferença no mundo, na sociedade, naquele tempo na qual ele estava vivendo. Noé ele brilhou como uma luz em meio àquelas trevas. Noé ele foi um homem diferente. Noé, meus irmãos, ele não era, como diz um ditado, Maria vai com as outras. Não, Noé ele fazia diferença, porque Noé ele servia ao Senhor. Noé ele pregava a justiça. Noé ele pregava o arrependimento. E Noé, meus irmãos, ele brilhava como uma luz em meio àquelas trevas, aquela sociedade que vivia em trevas. E as condições morais dos dias em que vivia Noé, aqueles dias haviam se deteriorado ao ponto de que Deus determinou inundar o mundo inteiro e acabar com aquela sociedade perversa que era o dilúvio. Mas, meus irmãos, assim, Noé, Deus usou a vida de Noé para construir aquela arca para a preservação da humanidade. Mas talvez você vai me dizer, mas como a preservação da humanidade se salvou só Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras? É que depois, através de Noé, vieram as gerações, foram formadas as gerações. Mas, meus irmãos, Noé construiu aquela arca. E para pregar ao povo, Deus usou a vida de Noé para pregar ao povo a respeito do julgamento devastador que estava se aproximando. E nós vimos que no livro de Hebreus, no versículo que nós lemos, de Noé, ele foi um modelo de fé e de justiça. Tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, ele foi esse modelo de fé e justiça. E como que nós podemos construir a nossa arca? Podemos construir a nossa arca, meus irmãos, através da fé. Ou melhor dizendo, podemos construir a arca da fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, vamos abrir, Hebreus 11, 6, que sem fé é o que, meus irmãos? Será que quando nós estamos conversando com alguém, será que quando nós estamos compartilhando algo com alguém, e estamos falando de algo que nós estamos vendo,
mas a pessoa, pela sua incredulidade, ela não crê. Ela não crê naquilo que você está falando. Ela não crê que existe um Deus no céu. Ela não crê que existe a salvação. Ela não crê na palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos até um tanto assim aborrecidos com isso. Porque é humano isso. Você está falando de Deus, você está falando da palavra de Deus, você está falando da salvação, mas a pessoa ela não crê. Mas a Bíblia ela fala para nós, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E meus irmãos, a salvação, a nossa salvação é pelas obras? Não. Vamos ler em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número... Efésios 2, versículo de número 8 e versículo de número 9. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então nós vimos, meus irmãos, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E nós vimos também que para a salvação da nossa alma é necessário nós termos fé. É necessário que nós venhamos a crer. No livro de primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 9, nos diz: recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. A nossa salvação, a minha e a tua salvação, é somente, meus irmãos, através da fé. E isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, este momento em que nós estamos reunidos aqui para cultuar a Deus, é o momento em que nós estamos tendo a fé no Senhor. Porque se você e eu, nós não tivéssemos fé no Deus em que nós estamos servindo, nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas através da fé nós estamos aqui. E por causa da nossa fé em Deus, em cultuar a um Deus, mesmo que nós não enxergamos, mesmo que nós não vimos com os nossos olhos, mas nós sentimos, porque Ele habita em nosso coração. Ele está conosco e estará conosco para sempre. E é por isso que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, através da nossa fé. E nós receberemos a nossa salvação, meus irmãos, é através dessa mesma fé que nós temos em Deus. A fé, meus irmãos, no livro de Hebreus ainda, capítulo de número 11, versículo de número 1, nós podemos ver lá que a fé, ela é a certeza de que vai acontecer, mesmo ainda que nós não estamos vendo. Mesmo ainda que você não está vendo, pela fé nós podemos conquistar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza, mesmo que você não está vendo, meus irmãos, mesmo que eu e você não estejamos vendo, mas nós temos a nossa fé. Nós cremos que algo vai acontecer. Nós cremos, mesmo que nós não mesmo que ainda nós não tenhamos visto Jesus, mesmo que nós não tenhamos visto a Deus, mas nós temos certeza e convicção pela fé na nossa salvação. E talvez ainda existem pessoas que não têm a certeza da salvação, porque não têm a fé. Então eu quero convidar você nessa noite a construir a arca da fé. Assim como Noé, ele teve fé para construir a arca da salvação.
Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 9, nos fala de uma fé apoiada não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, isso acontece muito no mundo secular, lá fora, as pessoas elas se apoiam em sabedoria de homem, as pessoas elas se apoiam em sabedoria humana. Às vezes são pessoas estudadas, pessoas formadas, e elas usam disso, do seu estudo, da sua formação, da sua sabedoria, para conquistar a outra pessoa. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós, a igreja, ela não se apoia em sabedoria humana. Nós não apoiamos em sabedoria de homens, mas é no poder de Deus. A nossa fé, ela está no poder de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes, se você se apoiar em sabedoria humana, você será enganado, porque o coração do homem é enganoso. Mas quando você se apoia nesta palavra, na palavra de Deus, isso começa a gerar fé. A fé ela começa a ser gerada na sua vida, porque você está se apoiando na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo ele disse isso: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele estava ensinando, meus irmãos, à igreja de Coríntios, não era palavras suas, não eram suas palavras de sabedoria. Embora Paulo ele era um homem estudado, ele foi um homem instruído aos pés de Gamaliel, mas, meus irmãos, tudo aquilo que ele estava ensinando às igrejas não era sua, não era sabedoria própria sua, mas era a palavra de Deus. Era para que os irmãos se apoiassem na palavra de Deus e não em sabedoria humana. E nós vimos que Noé também, além da sua fé, nós vimos a sua justiça, a sua retidão. E eu quero convidar você também a construir a sua arca, a arca da justiça, a arca da retidão. Salmo de número 33, versículo de número 5, nos diz que o Senhor ele ama a justiça. Meus irmãos, se o Senhor ele ama a justiça, nós também amamos a justiça. Talvez quando você vê algo que é injusto, você vai amar aquilo? Não. Quando você vê a injustiça, meus irmãos, diante da sociedade em que nós vivemos, nós temos visto muitos noticiários, temos visto o que está acontecendo, a injustiça que acontece até mesmo com as igrejas. Meus irmãos, você não vai amar aquilo. Assim é Deus. Ele não ama a injustiça, mas o Senhor ele ama a justiça. Ele ama aquilo que é justo. E Noé ele era um homem justo diante de Deus. O Senhor ama também quem busca a justiça. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 9.
Provérbios 15, 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama que segue a justiça. Aquilo que estava acontecendo nos tempos de Noé, meus irmãos, a maneira que o povo lá estava caminhando, estava conduzindo eles à abominação. O Senhor estava detestando aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, que aquele povo estava fazendo. Mas Noé, ele era um homem justo, ele pregava a justiça. Noé, ele era um homem que andava em retidão, ele não se misturava, ele não deixava se contaminar pelas coisas na qual aquelas pessoas elas estavam vivendo. Em Provérbios capítulo de número 21, versículo de número 21, nos diz também que o que segue a justiça e o amor acha vida, prosperidade e honra. A justiça e o amor resultam em uma vida de prosperidade e honra. Se você vive em uma vida de justiça, se você vive uma vida justa, se você vive em amor, isso vai resultar na sua vida em prosperidade e honra. Foi isso que aconteceu com Noé. Por causa da sua vida justa, por causa do seu amor, Noé, ele foi próspero e ele foi honrado. Também, meus irmãos, voltando lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, Gênesis, capítulo de número 6, no versículo de número 13 ao versículo de número 22, Noé, ele ouviu ao Senhor. Vamos ler Noé, capítulo 6, versículo de número 13 ao versículo de número 22, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Dessa maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu, e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo o que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Então nós vemos aqui que Noé, quando o Senhor lhe estava dando essa instrução, Noé, ele ouviu a voz do Senhor. Noé, meus irmãos, ele ouviu toda aquela instrução que o Senhor
Ele dera. E como que nós, meus irmãos, podemos construir também a nossa arca? Ouvindo a voz de Deus. Difícil coisa é, meus irmãos, é ouvir. Porque nem sempre nós gostamos daquilo que nós estamos ouvindo, não é verdade? Muitas vezes você não gosta daquilo que você está ouvindo. Eu não sou diferente, muitas vezes eu não gosto daquilo que eu estou ouvindo. O ouvir, ele requer respeito, o ouvir, ele requer atenção. E não é ele ouviu a voz de Deus. Não é ele ouviu a instrução do Senhor. Não é ele poderia até dizer: Deus, isso que o Senhor está me pedindo é impossível. Como é que eu vou construir essa arca? Como é que eu vou fazer essa embarcação? Não é poderia dizer: Senhor, mas não tem nenhuma serralheria aqui. Não é ele poderia dizer: Senhor, mas eu não tenho essas madeiras que o Senhor está propondo para eu construir essa arca. Senhor, são somente árvores aqui, mas como é que eu vou? Eu não tenho aqui as serras elétricas para cortar certinho esses troncos e deixar elas planas com tábuas para construir a arca. Noé ele poderia ter falado tudo isso, irmãos, mas Noé simplesmente ouviu a voz de Deus. Noé ele poderia até dizer: Senhor, esse povo aí vai falar que eu estou louco. Senhor, esse povo aí vai falar que eu não estou bem das ideias. Mas, meus irmãos, Noé não retrucou, Noé não disse nenhuma palavra, mas Noé ele ouviu a voz de Deus. E o ouvir, meus irmãos, muitas vezes o ouvir não agrada aos nossos ouvidos. Muitas vezes aquilo que nós estamos ouvindo não traz agrado ao nosso coração. Mas, meus irmãos, quando você para ouvir a voz de Deus, quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, ela traz cura para a nossa vida. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 15. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 15, nos diz assim: pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Veja, meus irmãos, que esse versículo fala que aquele que para ouvir a voz de Deus, ele é curado. Aquele que atenta à voz do Senhor, ele é curado. Mas aqueles, meus irmãos, que não ouvem de mau grado com os seus ouvidos e fecham os olhos para aquilo que o Senhor lhe está falando, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, meus irmãos, esses deixam de ser curados, esses não alcançam algo do Senhor. E o Senhor ele nos ensina, meus irmãos, que quando nós paramos para ouvir a voz dEle, pode ser enfermidade que for, pode ser problema que for, você estar passando por lutas, você estar passando por dificuldades, mas quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, sem retrucar, sem questionar, sem dizer porquê, mas simplesmente ouvimos,
o Senhor Ele vem ministrando a cura nas nossas vidas. O Senhor Ele vem ministrando a cura no nosso coração. O povo ele não parou para ouvir o que Noé estava falando. Noé ele pregava a justiça. Noé ele pregava o arrependimento, meus irmãos. Você acha que durante cerca de 100 anos, na construção daquela arca, você acha que Noé ele ficou calado? Não. Noé ele pregava a justiça. Ele pregava para o povo se arrepender. Mas o povo falava: Noé, você está doido, você está fanático, Noé. Isso que você está falando nunca vai acontecer. Como poderá a terra se encher de tanta água assim, ao ponto de toda a humanidade e os animais perecerem? Mas Noé estava avisando o povo de algo que iria acontecer. Aleluia. E Noé, ele estava construindo a arca da salvação. E nós podemos construir a arca nas nossas vidas. Nós podemos construir a arca do ouvir. João capítulo de número 5, versículo de número 24. João 5, 24. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouvir as palavras de Jesus e crer naquele quem o enviou, terá a vida eterna. Meus irmãos, você vê a importância? Será que nós conseguimos ver a importância desta palavra ouvir? Parar para ouvir? Parar para ouvir a voz de Deus? Lucas capítulo de número 8, versículo de número 40. Lucas 8, versículo de número 40 ao versículo de número 56, uma passagem que os irmãos conhecem muito de cor salteado, meus irmãos. Fala da vida de uma mulher que ela tinha um problema muito sério já há 12 anos, e fala também logo depois, a seguir, da filha de Jairo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo número 8, versículo número 40, versículo número 56. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste, e logo lhe estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Então veio a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque ele havia tocado, e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina.
Todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, chamou: levanta-te. O seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Nós vimos, meus irmãos, que ouvir a voz de Deus, ela resulta em salvação e resulta em vida. Nós vimos aqui, dentro dessa mesma passagem, desse livro de Lucas, duas situações diferentes. Uma que precisava de cura e a outra que precisava de vida. Nós vimos que a mulher, meus irmãos, ela poderia ocultar-se, porque no momento em que ela conseguiu atravessar aquela multidão, de que forma que ela passou, nós não sabemos, mas uma multidão comprimia, uma multidão tocava em Jesus. Mas quando aquela mulher, mesmo fraca, 12 anos padecendo daquele fluxo de sangue, meus irmãos, ela estava muito fraca, mas ela conseguiu romper aquela multidão e tocar nas orlas da veste de Jesus. E no momento em que ela tocou, ela foi curada. Mas ela poderia ocultar-se. Quando Jesus ele perguntou: quem me tocou? Porque senti que de mim saiu virtude. Ela bem poderia ficar quieta, porque afinal ela já tinha recebido o que ela precisava, que era a cura. Ela já tinha recebido a cura na sua vida, 12 anos padecendo daquele mal. Ela sentiu que no momento em que ela tocou ali, ela foi imediatamente curada. Ela não precisaria se expor, irmãos, no meio daquela multidão, dizendo: Senhor, foi eu que te toquei. Mas, meus irmãos, quando ela ouviu a voz de Jesus, perguntando: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Se ela não tivesse ouvido a voz de Jesus e tivesse se ocultado, meus irmãos, ela não teria obtido a salvação. Você consegue compreender a importância de nós ouvirmos a voz de Deus? A importância de nós ouvirmos aquilo que Jesus está falando para nós? Essa mulher, meus irmãos, ela ouviu e ela imediatamente, vendo que ela não tinha como ocultar: Senhor, eu não posso ficar calada. Talvez ela tenha dito com essas palavras: Senhor, eu não poderia deixar de dizer que foi eu que te toquei. Por 12 anos eu padeci desse mal, embora Jesus ele já conhecesse todas as coisas, até a situação em que ela se encontrava. Mas, meus irmãos, ela, mediante aquela situação, ela prontamente ali se identificou: Senhor, foi eu quem te toquei. E Jesus disse a ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, para ti em paz. Se ela tivesse ocultado que era ela não teria obtido a salvação. Mas por ela ter ouvido a voz de Jesus e ter se manifestado, ela obteve a salvação. Jairo, no início da nossa história, da história que foi narrada aqui por Lucas, nós vimos que ele precisava que Jesus fosse para a tua casa porque a sua filha padecia, a sua filha estava morrendo. Mas por causa daquela situação, talvez aquela demora, mas, meus irmãos, Deus ele tem um propósito. Em todas as situações que nós nos encontramos, Deus ele tem um propósito. E aquela situação, meus irmãos, aquela multidão, impedia que Jesus ele fosse logo até a casa de Jairo.
E nesse momento chegou ali um dos principais da sinagoga e disse: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jairo, a sua filha já morreu. Não tem mais solução. Deixa que o mestre siga o caminho dele. Mas imediatamente Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Aleluia. Jairo, ele não disse: mas Senhor, eu acabei de ser notificado que ela já está morta. Jairo, ele não disse: mas Senhor, não tem mais chance, ela já padeceu, como é que ela vai reviver agora? Não. Jairo, ele ouviu a voz de Jesus. Aleluia. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago, João e o pai, e Jairo e a mãe, a esposa, a mãe daquela menina. E Jesus, ainda antes, meus irmãos, dela ressuscitar, Jesus, ele disse para aqueles que estavam pranteando, para aqueles que estavam chorando: não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E muitos ali, meus irmãos, zombaram daquele momento em que Jesus, ele disse tais palavras. Quantas vezes você, quando está dizendo algo da palavra de Deus, não zomba daquilo que você está falando? Quantas vezes você, quando está pregando, quando você está falando, quando você está dizendo que Deus ele cura, Deus ele salva, Deus ele batiza, Deus ele opera no impossível, as pessoas elas olham para você e zombam. Mas Deus, se Deus é amor, por que tudo isso acontece? Se Deus é amor, por que essas tragédias estão zombando de Deus? Mas bem-aventurado foi Jairo, porque ele ouviu a voz de Jesus. E quando ele ouviu a voz de Jesus, resultou em vida. A sua filha, ela reviveu. Noé também, meus irmãos, ele obedeceu ao Senhor. E nós podemos construir a arca da obediência. Nós construímos a arca. Nós temos que achar graça aos olhos do Senhor, assim como Noé. Nós temos que construir a arca da fé. Nós temos que construir a arca do ouvir. E nós temos que construir a arca da obediência. Noé, ele obedeceu ao Senhor. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo número 22, versículo de número 6. Perdão, Gênesis capítulo número 6, versículo de número 22. Gênesis 6, versículo de número 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Nós vimos aqui, meus irmãos, que Noé ele fez tudo. Deus ele deu uma ordem a Noé, e Noé ele foi obediente. Noé ele ouviu todos os detalhes que Deus ele deu a ele. Noé ele ouviu exatamente, ele ouviu e fez exatamente aquilo que Deus lhe ordenou. Ele prontamente se pôs à disposição em obedecer ao Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos, mas não queremos obedecer? Eu não digo isso, meus irmãos, apontando, mas eu digo isso por mim mesmo. Quantas vezes na fábrica o líder ele vem e fala para você: ou você faz assim, assim e assim. Aí você, na sua lógica, e eu na minha lógica, eu vou fazer assim, assim e assim. Porque eu acho que da minha maneira, da maneira que eu estou fazendo, porque sou eu que vou operar naquela máquina, eu acho que dessa maneira aqui ela vai ser melhor.
talvez vai ser mais produtivo, talvez vai ser mais fácil, mais cômodo. Mas o líder ele ensinou você que é assim, assim, assim. E se você está fazendo ao contrário daquilo que ele ensinou, você está em rebeldia com o líder da sua fábrica. Eu vou estar em rebeldia com o líder da fábrica na qual eu trabalhar. E nós, meus irmãos, quando Deus ele diz, faz assim, assim e assim, como igreja, será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que nós estamos parando para ouvir aquilo que Deus ele está nos instruindo, ensinando, para que posteriormente isso venha a resultar em salvação da nossa casa, em salvação da nossa família, em salvação dos nossos filhos, em salvação dos nossos parentes, amigos? A obediência, meus irmãos, ela faz homens prudentes. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 nos diz isso. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então nós vimos aqui duas comparações que o Senhor ele fez. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, os ventos vieram, a chuva veio, deu contra aquela casa, ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que construiu sobre a areia, quando vieram os ventos, a chuva deu contra aquela casa, tombou. E nós, meus irmãos, não somos diferentes. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus e atentamos para aquilo que Deus ele está instruindo as nossas vidas, nós nos tornamos homens e mulheres prudentes. A obediência também, ela garante a comunhão com o nosso Senhor. João capítulo de número 14, versículo de número 23. João 14, 23 nos diz: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, perdão, não estou lendo Mateus, é João. João capítulo de número 14, versículo de número 23. João 14, 23 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Nós vemos aqui que a obediência, ela garante a comunhão com Deus. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, Ele vem em nossas vidas e faz morada em nós. Quem obedece ao Senhor permanece para sempre. Livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 17, diz assim: ora, o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que obedece ao Senhor, aquele que ouve a palavra do